montanha, ele nos deixou muito claro um versículo no capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Ele disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. E é para essa justiça que eu quero nesse momento chamarmos para uma reflexão. Que justiça é essa que o fruto do Espírito ele produz em nós, em que o fruto do Espírito ele está fundamentado. E é interessante que Jesus, quando ele fala no Sermão da Montanha, ele sempre diz, olha, mais para frente diz, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Porque ele estava dizendo o seguinte, olha, o senso de justiça que vocês têm foi falado dessa forma, porém o senso de justiça que eu vos trago é de um outro jeito, é de uma outra forma, é uma revolução que eu estou fazendo, porque agora o reino dos céus eu estou trazendo para que o mundo ele seja regenerado através do Filho de Deus. Então, eu quero chamar aqui para nós meditarmos um pouco sobre esse tema. Mas afinal, o que é justiça de Deus? Nós não podemos aqui, meus irmãos, compararmos justiça de Deus com a justiça dos homens. Nós não podemos comparar justiça de Deus com justiça própria. Nós temos muito uma ideia de justiça que é uma justiça muito humana, uma justiça muito pequena, mas Deus ele tem e ele é por sua essência. A justiça ela é um atributo de Deus e é essa justiça que o Espírito Santo ele quer produzir em nós. Então, a justiça de Deus ela é diferente de justiça própria ou de justiça do homem. A justiça de Deus, por exemplo, ela é uma justiça com misericórdia. Deus ele não vem com justiça para castigar. Deus ele não vem com justiça para querer o mal do homem. A justiça de Deus, ela sempre vem como uma forma de corrigir o caminho do homem para o levar ao conhecimento de Deus e à salvação eterna. Ao passo que a justiça do homem, geralmente, ou quase sempre, ou na sua totalidade, ela é uma justiça retributiva, ela é uma justiça vingativa. Então, quando nós sempre falamos em justiça, nós podemos observar nos nossos debates, nas nossas conversas, eu quero fazer justiça, ou eu exijo que seja feita justiça. O que é isso? É um sentimento humano de querer se vingar, de querer com que o outro seja também recompensado da mesma forma com que ele teve a sua prática. Mas não é essa justiça que o Espírito Santo ele produz em nós. Por isso que Paulo ele foi muito específico em abordar esses três itens: bondade, justiça e verdade. Porque uma vez nós produzindo esses três itens que são a base do fruto da justiça, nós teremos práticas das mais diversas que também são abordadas como fruto do Espírito Santo. Mas se nós praticarmos todas as coisas que não forem fundamentadas nessas três, nós estaremos distantes da verdade do Senhor. Então, justiça de Deus diferente de justiça própria. A justiça de Deus, como eu falei, ela é um atributo de Deus. A justiça do homem, uma justiça própria, ela é fruto do pecado do homem. Ela é um atributo humano. Então, Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, a teologia ela trata como um atributo, a justiça sendo um atributo comunicável de Deus. O que é isso? Deus, por exemplo, ele é eterno, mas os homens não são eternos. Deus, por exemplo, ele é onipresente, mas os homens não são onipresentes. Por quê? Deus ele não compartilha isso com o homem. Isso é algo único de Deus, mas Deus na sua bondade, para que o homem ele não se negue a fazer o bem, para que o homem não diga, não, eu não conheço a verdade, para que o homem não tenha desculpa de dizer, não, eu não sei como praticar o bem. Ele na sua bondade, ele compartilha da sua justiça com o homem. É por isso que qualquer pessoa, mesmo na sua menor idade ou em qualquer situação que ela se encontra, lá no fundo do seu coração, existe uma voz que clama na sua consciência, existe uma voz que lhe diz o que é certo e o que é errado. Por isso que Paulo em Romanos ele diz que os homens eles são indesculpáveis diante de Deus. Não importa se moremos no meio de uma cidade com muitas informações ou uma pessoa isolada lá na Amazônia que nunca teve contato com a civilização. Não importa. Deus ele fala através do seu Espírito e o seu senso de justiça ele é revelado na mente e na alma humana. Então é essa justiça, é esse senso de justiça que o Espírito Santo ele produz em nós. Não uma justiça que quer prejudicar o outro, não uma justiça que quer maltratar a outra pessoa, não uma justiça que quer causar dor, mas uma justiça que lá no fundo, apesar das adversidades e dos caminhos que são propostos por Deus, ele leva sempre a uma redenção. E é essa justiça que nós precisamos ter nas nossas vidas. Então, a justiça
de Deus comparada à justiça do homem, nós temos aí, né, um vácuo muito grande, um distanciamento muito grande. Nós precisamos voltar a essa essência, né? Porque o homem por si só, toda vez que ele procura ser justo com a sua própria força, toda vez que ele procura ser justo com o seu próprio entendimento, ele gera ainda mais injustiça. E é para isso que a Bíblia ela nos chama a atenção, porque nós somos um povo separado. Nós crentes, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós somos separados para sermos diferentes, para sermos sal da terra e luz do mundo. E é esse senso de justiça que o Espírito Santo quer produzir em nós, na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família. E isso, se nós olharmos para a Bíblia, esse senso de justiça ele já está desde o início da criação. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia ela nos relata ali da primeira morte, quando Caim, na sua desobediência e na sua rebeldia, ele quis fazer, ele, com seu senso de justiça próprio, ele quis fazer algo e acabou matando o seu irmão. E a Bíblia fala, no capítulo 4, do versículo 15, que aquele que matar, ou melhor, que aquele que matar Caim seria vingado 7 vezes. Por quê? Porque toda vez era muito natural que alguém encontrasse Caim e dissesse: olha, aí vai um homicida, aí vai alguém que não preza pela vida humana, aí vai alguém que desobedeceu a lei do Senhor, então eu vou fazer justiça com a própria mão e o matarei para que ele aprenda, que seria aí no caso olho por olho, dente por dente. Porém, a Bíblia foi clara em dizer que aquele que matasse Caim seria castigado 7 vezes. Porque se isso se perpetuasse, como realmente foi algo contínuo até o dilúvio, e depois novamente o homem incorreu nesses erros, era algo que Deus ele queria, de certa forma, orientar o homem a frear. Não era algo que Deus incentivasse o homem, né, a continuar na sua desobediência, no seu senso de justiça próprio. Porque, como eu falei, todo senso de justiça humano, de alguma forma, ele é fruto de mais injustiça, e isso vai gerando uma bola, né, que vai se acumulando. No próprio capítulo 4, no versículo 23, mais à frente, surge um homem chamado Lameque, que também é descendente de Caim. E esse homem, num certo momento, a Bíblia fala que ele chega para suas 2 esposas e ele diz: olha, ele se vangloria, ele diz: olha, eu quero contar algo para vocês, senta aí. E ele disse o seguinte: olha, eu matei um varão porque ele me feriu. E eu matei um jovem também porque ele me pisou. Então, mais à frente, logo abaixo, o próprio escritor de Gênesis ele diz: Caim foi vingado 7 vezes, porém Lameque será vingado 70 vezes 7. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, quanto mais vocês persistirem nessa situação de justiça própria, mais injusto vocês vão estar sendo. Mais distante de Deus as pessoas vão se tornar. Mais distante de Deus a humanidade vai caminhar. E é por isso que hoje em dia nós vimos tantos movimentos, nós vimos tanta organização social, nós vimos tantas coisas buscando uma igualdade, buscando um senso de justiça, mas que não tem um resultado efetivo. E por que não tem um resultado efetivo? Porque com mais boa vontade que o homem tenha, com mais boa intenção que os projetos, e realmente são importantes, são necessários, ajudam,